Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina, lição de número 7. Nesse terceiro tópico, vamos considerar o tema Obediência Perfeita sob o Novo Concerto. Irmão Davi, como podemos apresentar perfeita obediência a Deus? Interessante, quando eu li a primeira vez esse texto, que diz assim, que a condição de vida eterna é hoje a mesma do paraíso, perfeita obediência, eu fiquei aterrorizado, viu? Falei, como que eu vou apresentar uma obediência perfeita? Eu sou pecador, né? Mas quando eu entendi que Jesus obedeceu perfeitamente a lei de Deus, e essa obediência perfeita dele é colocada na nossa conta. Quer dizer, através de Cristo eu posso apresentar ao Pai uma obediência perfeita. Porque a minha obediência perfeita é imperfeita. Sim. Por mais perfeita seja aos olhos humanos, ela, aos olhos de Deus, é trapo de imundícia, né? Exatamente. Então, só a dele é que cumpre a condição. E eu, agora, de acordo com Romanos 1, 16 e 17, especialmente 17, o justo viverá da fé. Quer dizer, é pela fé em Cristo, a sua obediência perfeita é colocada na nossa conta. Então, nós podemos apresentar a Deus uma perfeita obediência. Não a nossa, né? Apresentamos a dele pela fé. Exato. E a partir desse momento, daí começa a existir um trabalho em nosso coração também, né? A nota daí traz alguns aspectos que dizem assim, segundo parágrafo, segunda frase diz o seguinte: morreu por nós e agora se oferece para retirar nossos pecados e nos dar a sua bondade moral. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, por mais cheia de pecado que tenha sido a sua vida, você será considerado uma pessoa justa por causa dele. Por causa dele, esse é o ponto-chave, viu? O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito por Deus como se nunca tivesse pecado. Voltando ao santuário, ao serviço que era realizado ali, nós temos um dos rituais ali praticados, era a oferta pelo pecado, onde o pecador deveria pegar ali o animalzinho, conforme prescrito, levar ao santuário, e lá no santuário, o sacerdote examinava quem? O animal. O animal, se era perfeito. Para ver se o animal era perfeito. Se o animal era aceitável para estar na condição de substituto do pecador. E símbolo de Cristo, né? Não importa se a pessoa tinha algum defeito, ela em si, né? Claro, o maior defeito é o pecado. Esse daí estava escancarado, era por isso que ele estava ali. Mas o sacerdote, ele não examinava a pessoa. Não, substituto. Não examinava o pecador, mas examinava o substituto. E diante de Deus é a mesma coisa. Deus, aqui nesta parte inicial do processo aqui, ele não nos examina. Ele examina a Cristo. Certo. E o sacrifício de Cristo foi perfeito. Portanto... a vida foi perfeita. A vida de Cristo foi perfeita, né? E o sacrifício perfeito, né? Exatamente. Quer dizer, ele só podia apresentar um sacrifício perfeito porque ele não teve pecado. Aí me vem à memória aquele texto do Mensagem Escolhida, volume 2, 32, que diz assim: não devemos estar ansiosos acerca do que Deus e Cristo pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Sois aceito no amado. Exato. Então a minha única esperança é estar conectado em Cristo. Exato. Agora só um detalhe mais, irmão Luzilei, na parte da nota, o último parágrafo, até quando diz assim, o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e você será aceito por Deus que nunca houvesse pecado, isso aqui é uma obra fora de nós. É uma obra que Cristo faz por nós. Né? E é um processo inicial, né? Então olha só, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a intercessão de Cristo, é tudo fora de nós. Mas quando eu aceito a Cristo, o Espírito Santo começa a operar em mim. Então essa parte final da nota diz assim, mais do que isto, Cristo renovará o seu coração e passará a morar nele pela fé. Então Deus faz uma obra por nós, na pessoa de Cristo, e faz uma obra em nós, na pessoa do Espírito Santo.
Nós não podemos separar justificação de santificação. Quando a pessoa é justificada, começa o seu processo de santificação. Até eu sempre cito nas minhas mensagens o texto do maior discurso de Cristo, que diz assim: o que é o perdão de Deus? É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Então, quando a pessoa é justificada, ela começa a ser transformada. Então, não é um transbordamento de amor que apenas anula pecados ou apaga pecados, né? Não, transforma. Ele transforma esse coração. Até a sequência desse texto, ele daí menciona, né? Você deve manter essa ligação com o Salvador por meio da fé e da constante entrega de sua vontade a Ele. Enquanto fizer isso, Ele irá atuar em você, dando-lhe tanto a vontade quanto a capacidade de obedecer à sua vontade. Isso é bastante interessante, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: eu sei que isso que está apresentado aí na palavra de Deus é a coisa certa a ser feito, mas eu não sinto vontade. Mas aqui diz que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, somos justificados e também imediatamente iniciamos esse processo da santificação, então nos coloca que a nossa vontade também é transformada. Certo. Aliás, o Paulo diz assim: é Deus quem opera em vós o querer e o efetuar. efetuar. É o desejo de fazer, a vontade de fazer e a capacidade. É Ele que coloca em nós. Exatamente. Então, se de fato, queridos internautas, talvez você, diante do que já tem aprendido da palavra de Deus, você tem sentido que lhe falta a vontade, nós queremos lhe convidar para fazer uma entrega verdadeira do seu coração a Cristo, para que a vontade seja transformada, para que a vontade seja alinhada à vontade de Deus, né? Certo. E então, tanto o querer quanto o efetuar será implantado dentro do nosso coração, tanto a vontade quanto a capacidade de obedecer dentro desse processo, que também não é no estalar de dedos, né? Aceitei Jesus agora e minha vida já está completamente transformada. Existe um processo aí que para alguns é um processo mais acelerado, para outros é um processo um pouco mais moroso, mas cada um no seu tempo, e Deus conhece o coração de cada uma dessas pessoas, e como irmãos em Cristo, devemos também saber respeitar esse ritmo, né? Cada pessoa tem uma individualidade, né? Interessante que Deus dá graça para cada caso individual. A graça não é assim algo coletivo para todo mundo ao mesmo tempo. Ele trabalha com indivíduos. Exato. Então, precisamos entender isso, mas primeiro, vamos esquecer os demais, vamos olhar para nós primeiro, né? Devemos olhar para nós. Como está essa nossa relação com Deus? Como está esse meu desejo de fazer a vontade de Deus? Será que já está alinhada com a vontade de Deus? Porque é fácil nós conhecermos a teoria, entendermos os pormenores, que o processo é esse, tem a justificação, a santificação, um processo fora de nós, outro processo em nós, mas tudo isso é teoria. Né? Se nós não nos engajarmos em entregar o nosso coração a Cristo, permitir o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, permanecerá sendo apenas uma teoria. Para mim. Enquanto isso é uma verdade vívida, de repente, na vida e na experiência de outras pessoas. Mas isso daqui precisa ser também a nossa experiência. Vamos à próxima pergunta. Qual é a garantia de Deus sobre o novo concerto? Aqui é uma profecia em Jeremias, né? E há um cumprimento da profecia em Hebreus, né? Certo. A promessa de Deus é: porei a minha lei nos seus corações. Quer dizer, desde criança eu costumei memorizar a lei de Deus, né? Mas eu continuei o mesmo, não mudei nada, né? Quando nós nos entregamos a Cristo, é que a lei é implantada no nosso coração. Voltamos àquele caso do perdão, né? Sim. O perdão de Deus é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Então, quando a pessoa é perdoada, ela já é transformada. Não é uma obra completa no momento, mas já começou ali. Sim. O novo nascimento, né? Isso, novo nascimento.
O irmão mencionou aí a questão de que a questão do perdão, o transbordamento do amor, é esse o aspecto que quero mencionar. É interessante que é dentro desse contexto de reconhecimento, né? Quando nós nos sentimos amados, vamos olhar direcionar a nossa visão apenas para um aspecto social do nosso dia a dia. Quando nós nos sentimos amados por uma pessoa, nós também nos entregamos a essa pessoa. Né? Em amor, a confiança, em bondade, né? A confiança passa a existir, existe uma conexão entre as partes, e amor recebido é devolvido na forma de amor, né? Mas aqui na nossa relação com Deus é igual isso. Quando nós de fato valorizamos o sacrifício de Jesus, percebemos esse amor que foi derramado em nosso favor, por Deus em nosso favor, a retribuição é muito semelhante ao que acontece naturalmente nas nossas relações interpessoais para com Deus. E quando isso acontece, esse serviço também que é realizado é em alegria, né? Certo. É diferente de quando alguém fala assim, ó, se a minha esposa chega para mim e fala assim, Luzerley, eu preciso que você faça tal coisa. Eu vou fazer com alegria. Agora chega uma pessoa que eu nunca vi na vida, ou uma pessoa que de repente em algum momento me maltratou e fala assim, Luzerley, eu preciso que você faça tal coisa. Eu vou ficar meio... constrangido, né? Fazer isso para esse fulano aí e tal, ele nem gosta de mim, nem se importa comigo, por que eu devo fazer isso para ele? O que mudou? O pedido foi o mesmo, mas mudou a relação que eu tenho com a pessoa que de quem, né? De quem veio o pedido. Se o pedido veio de alguém que eu amo, eu vou fazer com alegria, eu vou fazer com amor, com contentamento. Igual um casal de namorados, né? Especialmente nessa fase, início de casamento, as coisas ainda são mais assim. Principalmente são assim, né? A moça pede alguma coisa, o rapaz já promete, inclusive, atravessar os mares nadando, escalar as mais altas montanhas, ir na lua e etc. Promete coisas impossíveis de ser feitas porque o coração dele ali está afeiçoado, né, da jovem. O amor produz isso. Certo. Mas se alguém pedir algo muito mais fácil, ele vai se opor. Não, eu não quero, eu não me importo contigo. Estou mencionando tudo isso apenas para ilustrar que a resposta de amor e obediência da nossa parte vem na medida em que conhecemos e amamos a Deus. Muitas vezes nós negligenciamos conhecer a Deus, por consequência, por não conhecer, não vamos amá-lo. E como consequência última, não vamos também obedecê-lo. Certo. Então precisamos buscar conhecer a sua revelação através de Cristo Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Vamos amá-lo e a obediência vai ser espontânea e prazerosa. Interessante que aqui na profecia de Jeremias 31, está tudo isso, né? Sim. Aqui diz, essa aliança farei com a casa de Israel, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. E o verso 34 diz assim, não ensinará cada um o seu próximo e cada um o seu companheiro, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. Então aqui existe um conhecimento de Deus. Quando conhecemos a Deus através de Cristo e o aceitamos, Ele coloca a lei no nosso coração. Que aqui depende desse conhecimento. Sim. Esse conhecimento aqui é um relacionamento, né? A parte final do Jeremias 31. Exatamente, é um conhecimento experimental, né? Experimental. Não é um conhecimento teórico. Não. Conhecimento teórico. Não é apenas intelectual. Então, porque conhecer acerca de Deus e conhecer essas coisas, quantas pessoas que sequer acreditam em Deus conhecem acerca de Deus, acerca de Jesus, do que Jesus fez, mas tem apenas uma compreensão histórica. Histórica e distante, né? Personagem distante. Até antes de iniciarmos aqui a lição interativa, estávamos conversando sobre algumas comunidades que até têm um certo apreço por Cristo, né? Considerando-o como um profeta, mas não creem em Jesus como Salvador, como Deus. Então tem um conhecimento
parcial, Parcial. histórico. Alguém que foi importante na história, Exato. mas não alguém que realmente é importante na minha vida. Era o caso de Nicodemos, ele chegou para Cristo e falou, olha, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Ele reconheceu Jesus como mestre, mas não como salvador. Exatamente. Irmão Davi, antes de nós passarmos ao outro tópico, esse tópico fez menção do novo concerto. Essa lição, ela de fato não chega a alcançar assim a descrição do concerto, isso está mais nítido na próxima, mas apenas para ficar claro, de repente, para os nossos internautas que se deparando com o tema os dois concertos, talvez não tenham uma compreensão ainda mais clara do que vem a ser esses dois concertos. Então, antes de nós avançarmos, vamos muito importante. fechar o tópico com essa informação. Interessante, a Bíblia fala de dois concertos, né? O primeiro concerto, que é o primeiro, mas é chamado de novo, é o eterno concerto da graça, que foi criado na mente de Deus na eternidade. Então, quando Adão pecou, ele foi perdoado por causa daquele concerto da graça, né? Por causa dessa provisão, né? Abel, quando apresentou o sacrifício, Noé, Moisés. Agora, ele é chamado de novo concerto. Porque, embora seja eterno, ele só foi confirmado na morte de Cristo. Isso que é chamado de novo. Já o concerto do Sinai, quando o povo prometeu obedecer à lei de Deus, e Moisés, ele confirmou aquele concerto com sacrifício de animais, ele foi confirmado antes. Embora ele seja mais recente que o eterno, ele é chamado de velho porque foi confirmado primeiro com sangue de animais, né? Sim. E o concerto da graça, que é o que nos salva realmente, que é eterno, ele é chamado de novo porque só foi confirmado na morte de Cristo. Então, o concerto velho, que foi o concerto do Sinai, foi confirmado naquele contexto. Naquele contexto. Cerca de 1.500 anos antes de Cristo confirmar o novo concerto, ou o concerto da graça, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Muito bem. Então, nós vivemos neste período do novo concerto, né? Tanto é que aquele velho concerto, a próxima lição vai explorar mais o assunto, ele foi um concerto onde as pessoas, elas se comprometeram a obedecer, porque era baseado na obediência fria da lei, né? Eles se comprometeram a obedecer. Moisés confirmou ali pelo sangue, etc. Passaram poucas semanas, o povo já estava quebrando a lei. Quebrando o concerto que havia estabelecido. Agora, sabe, eu costumo dizer o seguinte, quando nós tentamos obedecer com a nossa força... A gente está tentando erguer o velho concerto? A gente está no velho concerto. Mas só que o resultado é o mesmo, né? Pois é. A gente sempre acaba fracassando. Porque quantos de nós, na ocasião do batismo, a gente promete isso, promete aquilo, promete aquilo. Agora, se a gente promete confiando na nossa própria força, vamos fracassar. Exato. Com toda certeza. Muito bem. Então, dessa forma, nós fechamos também esse terceiro tópico, que falou sobre a obediência perfeita sob o novo concerto. É o novo concerto que é mais antigo do que o velho, né? Que é o concerto eterno. Aliás, esse novo concerto também é o concerto eterno. É o concerto da graça. É o concerto onde temos a garantia de que a vontade de Deus, ela é escrita em nosso coração.